Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para te falar sobre cinema, séries e te oferecer uma perspectiva do que você vai assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi está em todas as plataformas, Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, em vídeo ou em áudio onde estiver disponível, e também na Rádio 98 News de Belo Horizonte, a 98,7 FM ou rede98.com.br, aos domingos, meio-dia e aos sábados, 8 horas da manhã. Para falar comigo, você já sabe, basta mandar uma mensagem através da caixa de comentários do Spotify ou através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou no Blue Sky, ou finalmente através do YouTube. Comente aí embaixo no YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. E não deixe também de seguir a minha newsletter Mala, que eu solto todas as sextas-feiras, com notícias, pensatas e tudo mais que envolve a cultura pop e o entretenimento. A Mala, para você saber como seguir, ler, apoiar e etc., está no malanewsletter.substack.com ou aí nas minhas redes sociais, procure o Linktree com o link dela por lá. Hoje sim vamos falar de um dos filmes mais esperados, ou talvez o mais esperado de 2026. Claro, estou falando dele, A Odisseia. Se você está me vendo e não apenas me ouvindo, você já sabe que gesto é esse que eu estou fazendo com as minhas mãos. Se você está me ouvindo, você deve já ter visto esse gesto naquele famoso meme do Martin Scorsese chamado Absolute Cinema. É isso mesmo. A Odisseia é o Absolute Cinema de 2026, novo filme do Christopher Nolan. E para a gente começar a falar de Odisseia, eu vou recorrer àquilo que eu sempre falo aqui quando eu falo de adaptações de literatura, de quadrinhos e etc. Eu não vou ficar falando aqui sobre a história de Odisseia, a história de um dos poemas, de um dos livros mais famosos da história da literatura. Eu tenho certeza que deve ter muito mais gente por aí formada em letras e que já estudou a Odisseia, que já fez doutorado, que já fez tese de doutorado, críticos literários. Tenho certeza que tem muito mais gente aí mais gabaritada do que eu para falar de A Odisseia, o livro de Homero, o poema de Homero, e contar toda a história da mitologia grega, que enfim, é um dos livros mais famosos da literatura, um dos livros mais famosos da humanidade. E quem sou eu para ficar falando aqui de A Odisseia? Mas eu queria começar falando, eu vou falar sobre o filme, sobre o que as minhas impressões do filme. Eu queria começar falando sobre Christopher Nolan. Eu até bem pouco tempo eu não sabia, por exemplo, que o Nolan é o presidente da DGA, do Sindicato dos Diretores. E todos os anos, aqueles acordos, os acordos que os sindicatos fazem com os estúdios são renovados ou de 2 em 2 anos e por aí vai. E agora o Nolan liderou o Sindicato dos Diretores para um novo acordo com os estúdios, pedindo ou colocando nesse acordo melhores condições para os diretores em geral, porque quando a gente fala em diretor, a gente sempre se lembra de Nolan, de Spielberg, de Scorsese, de tantos outros diretores famosos, Tarantino e por aí vai, mas a gente nunca pode esquecer que a classe dos diretores tem muito mais gente que tá aí trabalhando, principalmente trabalhando lá em Hollywood, né, trabalhando nesta profissão, e às vezes são pessoas que são assalariados, como no sindicato dos atores também, o sindicato dos roteiristas, tem muita gente que trabalha ali por aquele saláriozinho, aquele dinheirinho ali contado no fim do mês, não ganha os milhões. Então o Nolan, como presidente do sindicato, acabou pedindo mais condições no novo contrato, e isso já ganhou pontos comigo. O Nolan ganhou alguns pontinhos comigo. E aí, continuando a falar de Christopher Nolan, o mundo da cinefilia se divide em dois: os detratores e os amantes de Christopher Nolan. Quem não gosta de Nolan
não gosta mesmo. Acha que tudo que ele fez é ruim, não consegue enxergar nenhuma qualidade nos filmes dele. Eu acho até que essa característica do Nolan de dividir o público veio muito em função da trilogia do Batman que ele dirigiu. Eu particularmente acho o Cavaleiro das Trevas, Batman, o Cavaleiro das Trevas, talvez seja o melhor filme Batman. Tem o último Batman com Robert Pattinson, tenho que ali colocar um pouco na balança para entender quem é melhor do que quem, mas enfim, o Batman Cavaleiro das Trevas é um dos melhores. Batman Cavaleiro das Trevas, aquele filme do Heath Ledger e tal, eu acho que é um dos melhores filmes, se não for o melhor filme do herói Batman. E eu acho que o Nolan, eu já vou entregando de uma vez, eu sou um defensor do Nolan. Eu acho que até filmes que muita gente critica como A Origem, eu acho um filme espetacular. Então você não vai me ver aqui falando mal de Christopher Nolan, o que já dá um pouco o tom do que eu vou falar sobre a Odisseia. O que eu queria começar falando, já que eu falei de Nolan, eu queria começar falando o seguinte: que dia ruim para ser detrator de Nolan, tá? Você aí que é detrator ou detratora de Nolan, que dia ruim que você escolheu para assistir, que época ruim para ser detrator ou detratora de Nolan. A Odisseia é um filme... como é que eu posso começar a falar de Odisseia? É um filme para a gente começar... eu tô procurando os adjetivos certos, mas eu acho que os adjetivos certos são aqueles que você está esperando. É um filme monumental, é um filme espetacular, é um filme que recupera, até se você é do tipo que não foi ao cinema nos últimos tempos, se você for assistir a Odisseia, é um filme que recupera aquela vontade de assistir filmes no cinema, é um filme que recupera essa coisa do Absolute Cinema, que virou um meme e é muito difundido esse meme, e esse meme acabou sendo usado para tudo. Mas se a gente for pegar a origem desse meme, que era o Martin Scorsese, um cara que defende o cinema, defende a telona, defende se fazer filmes para telona, a Odisseia é tudo isso. Talvez seja o filme mais Absolute Cinema dos últimos anos. Por tudo que ele significa, por tudo que é a Odisseia, e por toda a história de como a Odisseia chegou à telona, até ele chegar nesse momento. Tem uma odisseia por trás desse filme, que é a história do IMAX, que para muita gente pode parecer bobagem, mas o IMAX é uma tecnologia não só de exibição, de você ir naquelas salas gigantescas, com telas gigantescas IMAX, para você assistir aqueles filmes, mas é uma tecnologia muito nova de se filmar. E a Odisseia é o primeiro filme 100% feito com câmeras IMAX. E isso não é pouca coisa, porque as câmeras IMAX, e aí eu convido vocês a procurarem cenas do making of desse filme, o próprio Christopher Nolan falando. Tem um vídeo muito bom agora nessa fase de divulgação do filme, com a Anne Hathaway, que interpreta a Penélope, já tô aqui falando, né? A Anne Hathaway falando, ao lado até do Tom Holland, que interpreta o filho dela no filme, falando sobre como foi feita, qual foi a geringonça que foi criada e de que forma eles filmaram esse filme usando câmeras IMAX. As câmeras IMAX são muito grandes, elas são barulhentas, e foi feita uma redoma. E por conta dessa redoma ser muito grande e pesada, foi criado, às vezes não dava para os atores contracenarem, assim, olhando um para o outro, ou olhando de lado, assim, um para o outro. Eles tiveram que criar todo um sistema, todo um jogo de espelhos para que os atores pudessem contracenar, para que um ator pudesse contracenar com o outro através de um espelho e a câmera do lado. Então isso é apenas um dos detalhes de A Odisseia, de como a Odisseia foi feita. Mas por que eu tô entrando nisso até antes de falar do filme? Porque quando você assiste o filme, isso tá na sua cara. E ó, já vou dizendo desde já, que a Odisseia é um filme para ser visto no cinema, e se você tiver uma sala IMAX na sua cidade, não titubeie.
vá ver na sala IMAX. Se você tiver a oportunidade de ir a uma sala IMAX, mesmo que não seja na sua cidade, se você mora perto de grandes centros, na sua cidade às vezes não tem, mas se você gosta de cinema, vá até os grandes centros que tem salas IMAX e procure uma sessão de Odisseia e vá assistir numa sala IMAX, porque tudo isso conta para o resultado final monumental de A Odisseia. Bom, é claro que você não é obrigado a saber o que é a Odisseia, porque pode ser que você não tenha lido o livro, pode ser que você não conheça a história da Odisseia. A Odisseia é um dos livros mais famosos da humanidade, um livro de Homero, tá dentro de toda aquela mitologia grega. Ele é atribuído a Homero porque existem correntes que dizem que não foi exatamente Homero que escreveu, que era um grupo de pessoas na época que escreveram esse poema. É o segundo poema, tem a Ilíada, a segunda história, né? Tem a Ilíada antes, mas esse filme é um filme da Odisseia. E o que é a Odisseia? Nada mais é do que a Odisseia da volta de Odisseu, que é o personagem principal do filme, do livro, da história e do filme interpretado pelo Matt Damon, de volta para casa depois da Guerra de Troia. A gente não tem aqui a Guerra de Troia, a não ser, aqui nesse filme, a não ser em flashbacks. Então a gente entende o que aconteceu na Guerra de Troia. Mas se você quiser saber os motivos que levaram à Guerra de Troia, tudo que veio, aí é a história anterior. Aí você vai ter que buscar a mitologia grega, você vai ter que, greco-romana, né? Vai ter que buscar a Ilíada lá atrás, mas aqui o Nolan nos dá o suficiente para a gente entender o que foi, como se deu a Guerra de Troia, a história do cavalo de Troia, né, de como se deu a batalha, como que eles conseguiram vencer a guerra de Troia, né, os soldados dentro do tal cavalo de Troia conseguiram entrar na cidade de Troia e aí deu-se a batalha, abriram os portões e conquistaram e ganharam a guerra dessa forma. Isso nos é mostrado em flashbacks sem entrar muito em detalhes, por exemplo, de Helena de Troia. Quem era Helena de Troia? Isso nos é mostrado muito en passant, a gente entende que ela é que causou a Guerra de Troia, mas essa é a história anterior. A história aqui que nos interessa é o regresso de Odisseu até a sua terra natal, que é Ítaca, onde sua mulher, Penélope, interpretada pela Anne Hathaway, e seu filho Telêmaco, interpretado pelo Tom Holland, o esperam. Só que lá em Ítaca, só que isso acontece durante 20 anos. Ele vai para a Guerra de Troia e ele fica 20 anos sumido, sem ninguém saber onde ele estava. Enfrentando não só a Guerra de Troia, que leva muito tempo para eles chegarem nesse momento, como o seu regresso é um regresso cheio de percalços e é esse o cerne do filme. Essa é a história do filme. Enquanto lá em Ítaca, os anciões já diziam para Penélope que ela deveria se casar novamente, porque o reino estava sem rei. Apesar de ter o Telêmaco como herdeiro, ela deveria se casar novamente, e aí sim ter um rei, aí ter uma sucessão. Estava sofrendo essa pressão e tinha uma série de pretendentes já vivendo ali, esperando o momento em que ela ia sucumbir a esse desejo dos anciões e se casar com um deles, mas ela tá o tempo todo esperando o seu amado Odisseu, ela não acredita que ele morreu. E a gente vai vendo as coisas acontecendo em paralelo, mas o grande barato do filme mesmo é a Odisseia da volta de Odisseu. E nessa Odisseia ele enfrenta muitos percalços. Percalços físicos, como eu digo, quando eu digo percalços físicos, por exemplo, o Cíclope, o Polifemo, que ele acaba derrotando e despertando a ira de Poseidon, o deus dos mares, né, das águas, que logo depois, na viagem de volta, os mares estão muito revoltos e eles não conseguem achar ele, em especial o Odisseu, não consegue achar o caminho para casa. E isso é de uma forma física,
Ele não acha ele está perdido como uma forma metafórica. Ele não sabe mais quem ele é, ele não sabe mais onde ele está, ele se perdeu. E ele se perdeu muito em função... E aqui eu estou entrando um pouco na análise do que é a Odisseia, a minha visão da Odisseia, mas a partir do filme. Ele se perdeu muito em função da própria guerra. Isso no final do filme... gente, eu não vou falar aqui de spoiler, né? Porque a Odisseia é uma das histórias mais conhecidas da humanidade. Então, bobagem ficar falando aqui de spoiler, dizer pra vocês de spoiler, ele voltou, ele não voltou, porque essa história tá aí há milênios. Então, não existe spoiler num filme desse, né? Então, fechando esse parênteses, na minha concepção, isso tá muito, de uma forma muito bonita, isso tá colocado no filme, ele se perdeu na própria batalha de Troia, ele não sabia mais, e aí faz com que não só ele, mas a gente questione a questão da guerra, a gente questione a guerra, a gente questione o que leva uma pessoa a guerrear e quais os reflexos dessa guerra. Então ele se perde, e o reflexo disso é a sensação que ele tem de que ele não pertence mais àquele mundo, ele não sabe mais, e os últimos dias, né, os últimos momentos dele, antes dele efetivamente voltar até Ítaca, ele tá perdido numa ilha há 7 anos com a ninfa Calypso. A ninfa Calypso recupera ele depois do naufrágio do navio, e ele tá ali, ele fica 7 anos nessa ilha, completamente desmemoriado, sem saber o que é, sem saber o que aconteceu com a sua... com seus comandados, né? A ninfa Calypso é vivida pela Charlize Theron, até o momento em que ele começa a se lembrar, com a ajuda dela em alguns momentos, outras ele mesmo começa a se lembrar, e aí ele faz o final da sua viagem de regresso, e ele se encontra. E quando ele volta para sua terra natal, ele tá lá em meio a toda essa questão, todo esse bafafá que estava acontecendo lá em Ítaca. A rainha Penélope propõe um desafio, quem ganhasse esse desafio teria a mão dela, e a única pessoa que ganha o desafio é ele, Odisseu, e aí todo mundo percebe que ele já está, que ele tá vivo, e ele acaba matando todos os outros pretendentes, dentre eles o personagem vivido pelo Robert Pattinson, que era o principal pretendente ali. Eu resumi muito o que é a Odisseia, não só a história da Odisseia de Homero, como a história aqui do filme Odisseia. E eu acho que um grande mérito que esse filme tem é ser fiel à história original. Se você for buscar aí no Google ou nas IAs, experimente fazer isso. Qual é a história de A Odisseia de Homero? A história que a IA ou o Google vão te dar é basicamente a história do filme. E eu acho que o Nolan teve um mérito muito grande de... Eu tinha um medo muito grande de que esse filme fosse um filme muito nível filosófico, que não falasse para todos os públicos, mas o Nolan tem a capacidade e tem a maestria de entender que esse filme tem que falar para todos os públicos. E quando eu digo todos os públicos, é o público que não só não leu a Odisseia, não conhece o livro, tá ali para ver um grande espetáculo do cinema, quanto o público, até o público que já é um pouco iniciado na história, conhece a história da Odisseia. Mas o Nolan é perspicaz em conseguir fazer com que essa história seja muito palatável para qualquer pessoa. Uma das decisões mais acertadas para mim foi ele verter o filme para inglês coloquial, e isso ele diz que que foi uma decisão muito bem pensada, porque para tornar o filme mais... para não ficar não só no inglês... um inglês arcaico, alguma coisa assim, como ele poderia fazer esse filme em grego, por exemplo, né? Ele poderia fazer com que as pessoas falassem grego, mas não, ele quer que o filme seja o mais comercial possível. E outra decisão mais do que acertada para mim, e que não é uma decisão desse filme, mas é uma decisão de Christopher Nolan, e se você for pegar, por exemplo, Oppenheimer, ele vai muito nesse caminho, é a história de ter um elenco com
pessoas conhecidas. Oppenheimer tinha isso, os filmes de Nolan têm isso, quase todos os filmes dele têm atores conhecidos, alguns ele até recuperou e trouxe para cá, para Odisseia, mas ele incorporou muitos outros. Então a gente tem, por exemplo, eu já falei de vários aqui, o Odisseu é o Matt Damon, a Penélope é a Anne Hathaway e o Telêmaco é o Tom Holland. A gente tem a Atena, que é a única, apesar do filme todo ser povoado por deusas, né? Então as deusas estão o tempo todo pairando, os deuses, né? O tempo todo eles estão falando em Zeus, em coisas do tipo, mas a única deusa que realmente aparece é a Atena, que é a personagem de quem? Da Zendaya. Então, mais uma cara conhecida. Aí a gente tem, eu já falei do Robert Pattinson, que é o Antinu, que é o principal pretendente a se casar com a Penélope. A gente tem a Circe, que é uma feiticeira, um dos obstáculos que ele encontra no caminho, que é a personagem da Samantha Morton. A gente tem a Charlize Theron fazendo a Calypso. E a gente tem aí Benny Safdie, Himesh Patel, outros atores que você conhece os rostos. O Nolan fala isso muito bem e ele falou isso em Oppenheimer e aqui ele repete essa prática que quando você tem uma história com muitos atores e que você precisa conhecer esses atores, você precisa que essa história seja palatável para você, é muito importante que você reconheça esses atores. É muito importante que você saiba, então a Atena é... Você vê a Zendaya e ela tá lá como Atena, você lembra, se você vê ela de novo, você vai saber quem ela é. Ela já foi explicada para você. Ele fez isso em Oppenheimer, né? Isso já foi explicado para você. Você sabe que ela é a deusa, então é muito fácil. A partir do momento que ela aparece, você sabe quem ela é. E o Nolan faz uma outra coisa muito bem. Eu acho que ele é um dos mestres da narrativa nesse sentido, que ele vai contando as histórias e falando dos personagens, ele vai colocando um take daquele personagem na tela. Então, sei lá, como a Atena, por exemplo. Ele fala da Atena, às vezes ele coloca o rosto da Atena ou a Zendaya. Ele tá falando lá da Penélope, sei lá, o Odisseu tá falando da Penélope, aí coloca um take da Anne Hathaway, né? Pra você lembrar que a Anne Hathaway é a Penélope. E isso, com meia hora de filme, tá tudo estabelecido. Você sabe quem é quem. Claro que personagens vão aparecendo depois, então tem mais coisa nesse meio do caminho ali. Mas com meia hora de filme, tem quase todos os personagens já apresentados. Alguns vão ser introduzidos na história, mas de uma forma muito fácil. Então com meia hora de filme, você não tá mais preocupado ou preocupada em saber quem é quem. Tá tudo muito fácil. E aí, saindo da narrativa propriamente dita do filme, eu já falei que o filme é muito fiel à história que o Nolan pegou para filmar, o roteiro que ele fez é muito fiel à história original de Odisseia. E eu tô aqui, inclusive, lendo uma sinopse do livro Odisseia e olhando e pensando, cara, é realmente a história do filme. Ele foi fiel à história do filme. E outra coisa que aí eu acho que é onde o filme se torna grandioso é a preocupação de Christopher Nolan em fazer tudo de forma real. Então tem CGI? É lógico que tem CGI, mas muito pouco. Até o Cíclope, até o Polifemo, que é um personagem ali, CGI, né? Você acredita que ele é real. Você acredita que aquele personagem é real. Ao contrário, por exemplo, de vários outros filmes que a gente vê aí por aí afora, que às vezes aparece um personagem como esse e você torce o nariz, porque o CGI, por melhor que ele seja, ele deixa um arzinho de que aquilo é falso, né? Então, o Nolan tem essa maestria de usar o CGI só quando o CGI é realmente muito necessário, como nesse caso do Cíclope, ou, por exemplo, um outro obstáculo que ele encontra quando ele chega num determinado lugar e ele encontra guerreiros gigantescos, ele tem que guerrear contra eles. Ali a gente vê um pouco CGI, a gente entende que é um CGI necessário. Agora, tudo do Nolan é filmado em cenários naturais, não sei quantas locações, com os barcos são reais.
As pessoas estão realmente ali naquelas matas, naquelas praias, naqueles palácios. São locações reais, é filme feito à moda antiga. Por isso é um filme caro, por isso é um filme que exigiu tanto da equipe dele, do Hoyt, que é o diretor de fotografia. Inclusive, reparem, tem vários momentos em que ele perde o foco. E não é problema perder o foco. Muita gente até vai falar que sim, tá? Pô, mas ele perdeu o foco. O uso da perda do foco é um recurso, no final das contas. Eu até entendo que em determinados momentos deve ser difícil você, com aquela câmera, difícil até para um diretor de fotografia, com aquela câmera gigantesca da IMAX e toda a parafernália que foi criada, você manter aquilo, o controle sobre aquilo. Então, a perda de foco, quando... não é perda de foco, às vezes você quer focar um rosto, mas você vê que só o olho tá focado, mas eu entendo que em determinados momentos, e eu acho que, sei lá, quase que 100% dos momentos, eu desculpo isso 100%, porque para mim, isso faz parte da experiência de você filmar tudo organicamente, filmar tudo de uma forma real. Tá vendo quantos elementos eu já coloquei aqui para vocês que tornam esse filme uma experiência cinematográfica brilhante? E eu não vou nem começar a falar do elenco aqui. Só queria falar... Eu vou falar um pouquinho, mas eu queria falar de duas pessoas do elenco. A primeira delas é o protagonista Matt Damon, que para muita gente... Eu sei que muita gente subestima o Matt Damon. Se você é um desses ou uma dessas, por favor, não subestime mais, porque eu acho que aqui ele mostrou para todo mundo o grande ator que é. E tem aquela brincadeira, né, que Hollywood já gastou não sei quantos milhões de dólares para trazer o Matt Damon de volta para casa, porque tem vários filmes, né, Perdido em Marte, não sei o quê, que o Matt Damon tá querendo voltar para casa, né? Então tem essa brincadeira. Odisseia é mais um filme que Hollywood está gastando dinheiro para trazer ele para casa. E eu queria falar de uma outra atriz que tem uma participação muito pequena, né? Ela tá só em determinada porção do filme, mas é uma atriz que ela é tão brilhante que é Samantha Morton. Samantha Morton, que é a feiticeira Circe. Todos os momentos que ela aparece na tela, ela rouba. Ela rouba a tela, rouba o filme, e é uma daquelas pessoas que tá aí há anos fazendo bons trabalhos no cinema e a gente valoriza muito pouco. Então preste atenção principalmente nesses dois, mas assim, todo o elenco do filme é muito bem escolhido, de Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson e Anne Hathaway até Charlize Theron, todo mundo foi muito bem escolhido para aqueles papéis, tudo dentro dessa proposta de Nolan. Bom, já deu para vocês perceberem que eu gostei muito de A Odisseia. Eu saí do filme embasbacado, eu saí do filme meio que assim, sem fôlego, né? É um filme de quase 3 horas, que não cansa mesmo, né? Eu não devo ter olhado no relógio em momento algum durante a projeção desse filme. Vá ver em IMAX, se você não tiver oportunidade de ver em IMAX, procure a maior tela que você puder. E eu vou dar 4,5 estrelas. Acho que desde que eu comecei a fazer esse podcast aqui, eu não dei 4,5 estrelas para nenhum filme aqui. Esse filme ganha 4,5 estrelas. Eu acho que ele tem um potencial gigantesco para se tornar um clássico do cinema. É talvez a maior obra cinematográfica de Christopher Nolan, e olha que é um cara que já nos deu Dunkirk, já nos deu Oppenheimer, já nos deu tantas outras grandes obras cinematográficas, mas esse aqui talvez o maior filme do Nolan. E é um filme muito audacioso no final das contas. Pô, você filmar o Odisseia, logo depois de você ter feito um grande filme que ganhou Oscar, que é o Oppenheimer, você filmar o Odisseia tem que ser muito peitudo, né? É isso. Christopher Nolan é um dos peitudos do cinema, e que bom que a gente ainda tem em Hollywood caras como ele. Agora eu queria saber o que você achou de A Odisseia. Me conta, que eu quero saber, através das minhas redes sociais, @RodrigoJames no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky ou no TikTok, através da caixa de comentários do Spotify ou através do YouTube. Comente aí no YouTube que a gente continua esse papo por lá, ok? O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!